Quando a Samsung anunciou a família S10 ano passado, pensávamos que o S10e fosse o modelo Lite da geração por ter menos recursos que as versões mais caras. Mas eis que a sul-coreana decidiu tornar as coisas um pouco mais confusas com o lançamento do S10 Lite, que apesar do nome é o maior de todos os membros da linha. Será que temos um modelo inferior aos demais ou o nome escolhido não faz jus ao aparelho? É isso que você descobre nesta análise completa do tudocelular.com. Sempre que uma fabricante lança uma variante de celular com o termo Lite no nome, você já imagina que ele seja um aparelho capado. Bem, este é o caso do S10 Lite, mas não necessariamente o seu hardware foi sacrificado para reduzir o custo da produção, mas sim a qualidade de construção e algumas tecnologias não tão essenciais. O primeiro retrocesso está no material usado na traseira. Enquanto os demais membros da linha S10 são feitos de metal e vidro, o S10 Lite tem traseira de plástico, ou melhor, Glastic, que é como a Samsung chama o seu policarbonato especial, que tem aparência de vidro. Isso pode ser inaceitável para um celular tão caro, mas veja pelo lado positivo, não vai quebrar tão fácil. A frente é plana como no S10e, mas o furo na tela está menor e agora fica alinhado no centro como na linha Note 10. A traseira ainda é curva nas bordas e as câmeras são agrupadas em um bloco gigante que lembra o S20 Plus. Tudo isso para abrigar apenas 3 sensores e o nome Super Steady OIS, tecnologia de estabilização que a Samsung parece ter tanto orgulho. O que é então que você perde no S10 Lite? Não há certificação IP68 para protegê-lo de água e poeira, nada de carregamento sem fio. Entrada para fone de ouvido, terá que usar um adaptador para USB-C. É basicamente isso. Demais tecnologias como NFC, Wi-Fi AC e Bluetooth 5 estão presentes. O leitor biométrico fica na tela, diferente do S10e que traz um mais básico na lateral. E outra mudança está na tecnologia, sai a ultrassônica e entra a ótica, que é mais rápida e não sofre com películas de proteção. É interessante ver que o modelo Lite tem biometria mais ágil. A tela do S10 Lite não faz parte da grife Dynamic AMOLED. Aqui temos um painel Super AMOLED Plus, mas que é superior ao Note 10 Lite por oferecer suporte HDR Plus contra o HDR comum. Isso quer dizer que este aqui é melhor para conferir conteúdo com cores mais vivas no YouTube ou Netflix. O brilho máximo da tela também supera o do Note 10 Lite e chega muito próximo do S10 Plus. A Samsung realmente não economizou no painel desta vez. Você terá contraste infinito, excelente ângulo de visão, ótima reprodução de cores no modo natural e nada de reflexos excessivos no vidro por não ter bordas curvas. Diferente da família S10, o Lite não traz duplo alto-falante com som estéreo. O som sai apenas pela parte inferior do aparelho. Apesar de ser mono, a qualidade não decepciona, mas há excesso de agudos e os graves são praticamente inexistentes. Uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. E para salvar meu planeta, tive que vir para o seu. Há o Dolby Atmos que não ajuda de muita coisa a usar fones de ouvido. O fone que vem na embalagem tem qualidade decente e é confiável. Ele se conecta na porta USB-C, o que evita ter que usar adaptador. Enquanto o S10 nacional veio com Exynos 9820, a Samsung apostou no Snapdragon 855 para a variante Lite, ou seja, você não pode ter o hardware mais avançado da Qualcomm, mas não terá que se contentar com o processador de intermediário. Em nosso teste de velocidade tivemos resultados bons, mas poderia ser melhor. Ele ficou um pouco abaixo do S10 Plus, que tem mais RAM, mas na prática nem dá para reparar na diferença. O S10 Lite consegue segurar muitos aplicativos abertos com seus 6 GB de RAM e a interface responde bem aos comandos. Mas é uma pena ver que outros países receberam mais RAM que o Brasil. Em benchmarks, vimos uma diferença considerável nas pontuações, especialmente no Antutu, que chega a passar dos 100 mil pontos de vantagem para o S10 Lite contra a versão com Exynos. Em jogos não precisa se preocupar, o hardware dá conta de garantir excelente fluidez mesmo na configuração mais alta de cada game, exceto quando começa a esquentar. Depois de algum tempo jogando PUBG, ele acabou reduzindo o FPS, mas não comprometeu a jogatina. Os celulares top de linha da Samsung nunca impressionaram na bateria. Mesmo o S10 Plus com seus 4.100 mAh ou o Note 10 Plus com 4.300 ficam atrás de modelos chineses com baterias menores. Este não é o caso do S10 Lite. Tudo bem que ele tem bateria maior, mas fica claro que o Snapdragon 855 tem maior eficiência energética que o Exynos da Samsung. Em nosso teste, sua bateria durou 1 dia e meio. Para aqueles que fazem uso leve, é capaz de ter carga para 2 dias facilmente. E mesmo quem é mais hardcore e não larga o telefone em 1 minuto, terá bateria para o dia todo com folga. A melhor parte é que o S10 Lite leva pouco mais de 1 hora para recarregar. O mais curioso é que o Note 10 Lite tem exatamente a mesma bateria e carregador e passa mais tempo na tomada. E comparado ao S10 Plus, a diferença é ainda maior. O S10 Lite sai da caixa com Android 10 modificado pela One UI 2.0, o que deve garantir que ele receba pelo menos uma grande atualização para a próxima versão do robozinho. A experiência que tivemos é boa, apenas percebe-se pequenos engasgos nas animações.
Os recursos são os mesmos presentes em qualquer outro Galaxy com esta versão do software da Samsung. E isso inclui o tema noturno, que ajuda a reduzir fadiga visual e economiza bateria, além da tela Edge, para adicionar vários atalhos que podem ser acessados de qualquer tela do sistema. No S10 Lite você tem um conjunto triplo de câmeras, com a principal tendo sensor de 48 megapixels, o mesmo que equipou uma enxurrada de intermediários que testamos em 2019. Há também lente grande angular, com campo de visão de 123 graus e uma terciária que serve apenas para macros. A câmera registra fotos com qualidade similar de celulares chineses com o mesmo sensor. Diferente de outros celulares da Samsung, ele não satura as fotos e tem cores mais suaves. Se você curte cores mais vivas para aproveitar a tela Super AMOLED do aparelho, então vai curtir os resultados da câmera Ultra Wide. Com ela você consegue capturar muito mais dos cenários, mas o software que deveria cuidar da distorção da lente não faz um bom trabalho. Os cantos das fotos ficam distorcidos e há excesso de ruídos, especialmente em locais com iluminação mais fraca. E por ter abertura focal menor, terá fotos mais escuras. Celulares intermediários sempre pecam ao fotografar à noite. Por padrão, você verá fotos escuras com o S10 Lite, mas ele não sofre tanto com ruídos e ainda consegue manter um bom nível de detalhes e cores. Para ajudar a enxergar em locais mais escuros, você pode ativar o modo noturno. Diferente de outros da Samsung que testamos, o S10 Lite não aumenta o tempo de exposição para deixar mais luz entrar no sensor, mas sim aumenta bastante o ISO, para termos fotos mais claras. A diferença final é grande, mas em troca você terá imagens bastante granuladas. Já com a Ultra Wide, ele acaba sendo mais conservador e não abusa tanto do ISO. Assim terá fotos mais escuras, porém com menos ruídos. A câmera macro é a mesma que vimos no A51 e A71 e faz o mesmo bom trabalho. Você conseguirá registrar pequenos detalhes de objetos, plantas e animais, mas desde que respeite a distância de 5 cm, já que o S10 Lite também não tem foco automático nesta câmera. Apesar de não ter hardware dedicado para a medição de profundidade, o S10 Lite até consegue fazer um ótimo trabalho com o efeito retrato. Ele separa bem os planos sem apresentar muitas falhas. A frontal registra ótimas selfies de dia e em locais fechados com boa iluminação. O modo retrato também funciona bem e não erra muito onde deve realizar o desfoque. Já durante a noite as texturas perdem qualidade e você pode usar o modo noturno para compensar isso, mas terá fotos mais granuladas. Talvez usar o flash de tela seja uma melhor opção dependendo do cenário. O Snapdragon 855 tem capacidade de gravar em 4K a 60 fps. Desfoque de fundo também está disponível em vídeos e funciona muito bem. Ainda há espaço para melhorias, mas já está usável. Outro destaque fica para o Super Steady OIS, o sistema de estabilização que tem seu nome estampado na traseira. Ele realmente acaba com os tremidos. Filmagens noturnas não apresentam tantos ruídos, desde que você evite gravar com a Ultra Wide ou usar o Super Steady. O foco é ágil, seja de dia ou noite, e a captura de áudio é muito boa. No geral, o S10 Lite é um bom celular para gravação de vídeos, seja com as câmeras traseiras ou frontal. O S10 Lite chegou por R$4.000, é um valor bastante caro se considerarmos que o S10 Plus já pode ser encontrado por cerca de R$3.000. Se ele custasse menos, poderíamos chamá-lo de o Pocophone da Samsung, um celular que fica perdido entre o segmento de intermediário e top de linha. Ele tem suas qualidades, mas não vale o que pedem nele no lançamento. Você curtiu o S10 Lite? Então pelo menos espere o preço cair para perto dos R$2.000. Vai demorar um pouquinho, mas valerá a pena. Ele é melhor do que o Note 10 Lite? Apenas a câmera fica um pouco abaixo, especialmente a Ultra Wide. De resto, o S10 Lite é melhor, seja tela, desempenho, bateria e tempo de recarga. Mas se você está com pressa e quer um celular com Snapdragon 855, há o Mi 9T Pro, que custa metade. Ele tem a mesma câmera, porém é um pouco mais lento no multitarefas e sua bateria rende menos. Você troca o furo na tela por câmera pop-up, mas isso vai do gosto de cada um. A Samsung tinha tudo para ter um Pocophone para chamar de seu, mas decidiu cobrar caro por isso. Não faz sentido deixar de comprar o S10 Plus, que está mais barato e oferece um pacote mais completo. O S10 Lite será uma compra interessante nos próximos meses, mas enquanto isso há opções que valem mais o seu dinheiro. Será que o S20 também vai ganhar uma variante Lite? Comenta aí abaixo sobre o que achou desse lançamento da Samsung e se faz sentido lançar essas versões capadas de seus flagships. Lembrando que as melhores ofertas para cada celular citado nesta análise estão nos links aí da descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!